Sejam todos bem-vindos, amigo produtor, amigo produtora, a mais um webinar promovido pelo MyFarm. Hoje falaremos sobre um assunto que é de grande interesse para os produtores rurais e demais profissionais envolvidos também na cadeia do agronegócio. A holding familiar é uma alternativa para que produtores rurais mantenham a continuidade do negócio e protejam seu patrimônio ao longo da vida. Na prática, ela consiste em uma empresa criada para controlar um negócio que geralmente tem como sócios os membros da família, pais e filhos. O que pode tornar a sucessão familiar um processo muito mais simples. Amigo, para conversar conosco, hoje recebemos o Glaucon do Bom Conselho, economista e contador pela PUC, especialista em sucessão familiar por Babson College dos Estados Unidos, certificado e habilitado para assessorar famílias no planejamento patrimonial familiar, holdings e holdings rural. Boa tarde, Glaucon, seja bem-vindo. Boa tarde, Ângelo. Boa tarde, amigo produtor. É um prazer falar com vocês. Eu sou o Glaucon, economista e contador de formação. Atuei muito tempo, aí, mais de 6 anos, só atendendo famílias, empresários rurais. Ao longo desses 6 anos, eu entrevistei mais de 100 famílias com problemas graves no seu patrimônio, principalmente na confecção de holdings equivocadas também, gente. Infelizmente, muita gente aí está fazendo uma solução que realmente não vai resolver o problema. E a gente trouxe aí algo para realmente dar uma tranquilidade, né? Porque o produtor já trabalha tanto aí na sua empresa a céu aberto, né? Então a gente traz aí uma segurança maior, esse é o nosso objetivo, tá? Para a gente começar, eu queria trazer para vocês alguns conceitos, alguns termos, tá? E a gente poder aprofundar juntamente aqui com o nosso especialista, né, o Glaucon. Glaucon, afinal de contas, o que é uma holding familiar? Afinal de contas, o que é uma holding familiar? Ô, Ângelo, e produtor rural, a holding vem do verbo to hold em inglês, que significa proteger, né, dar garantia, dar proteção. A holding nada mais é do que um arranjo jurídico, né, um arranjo jurídico e contábil que vai trazer uma proteção patrimonial incrível aí para o produtor rural, tá? Essa solução, né, que a gente chama de célula cofre, inclusive, ela teve início na Inglaterra em 1880, quando grandes empresários ali precisavam fugir do imposto de mais de 40% na Inglaterra, e eles tinham muitas propriedades, grandes indústrias, naquela época da Segunda Revolução Industrial, então eles criaram um arranjo jurídico, fizeram uma nova lei, e aí essa lei começou a proteger as sociedades de participação. E isso evoluiu para os Estados Unidos, em New Jersey. A gente teve ali na Pensilvânia, depois em New Jersey, a primeira lei de liberdade econômica e de participações. Tá? Isso mais ou menos em 1880. E aí a gente vem adequando isso no Brasil, dando um salto aí mais de 100 anos, trazendo essa solução. E na sua opinião, Glaucon, trazendo essas informações, a gente dando esse salto, né, de praticamente 100 anos aí, trazendo essa holding familiar, na sua opinião, qual a importância desse tipo de empresa ali para o agro, né, para o nosso ouvinte, né, para o nosso produtor que está aqui conhecendo um pouquinho mais sobre a holding? Tá. A importância, que eu quero trazer um conceito aqui, né? Nós temos uma das maiores produtividades do mundo, né, no plantio, cultivo, exportação de soja. Somos a segunda maior economia na exportação de milho também. Então, nós temos uma tecnologia absurda aqui usada pelo produtor rural, né, seja na utilização de implementos, fertilizantes, enfim, ele tem essa expertise aqui e ele, infelizmente, parou no tempo, está lá no século passado, tá? Na grande maioria, tá, gente? Aqui ele não tem nenhuma tecnologia jurídica contábil disponível para ele suceder esse patrimônio, para ele planejar como vai ficar esse patrimônio. Então, e muitos, mais de 70%, estão exercendo atividade no CPF, né? Atividade rural no CPF. Então, a grande vantagem é que você tendo uma empresa, você vai ter muito mais proteção jurídica, proteção do patrimônio e tranquilidade para trabalhar. E tendo essa proteção jurídica, essa tranquilidade, né, isso traz aí para o produtor uma tranquilidade maior de pensar em planejamento futuro, né, sobre os seus negócios. Por que essa iniciativa, Glaucon, ela se tornou tão importante para o agronegócio? Veja bem, a gente tem um conceito, Ângelo, produtor rural também, a gente tem um conceito aí na B3, está na Bolsa Brasileira, de empresas
mais de 70% a 80% das empresas são familiares, né? A gente tem um conceito de empresas que estão constituídas 100% no CPF, sem nenhum tipo de organização, empresas que estão constituindo CPF, CNPJs, já com um pouco de organizações, e empresas que estão constituídas em holdings, em células COFs, que a gente vai mostrar, que divide um pouquinho do patrimônio pessoal, e divide totalmente o patrimônio pessoal, atividade pessoal, da atividade operacional. E essa classificação serve para quê? Inclusive, para você vender, comprar, fazer uma fusão, comprar uma nova empresa, expandir, aumentar suas vendas. Quando você está ranqueado nesse último nível, de uma empresa que já planejou a sua sucessão, você tem acesso a investidores, a capitais, a técnicas, e assim, fica muito melhor para o produtor rural, para ele se posicionar. Tá? Então, volto a dizer, o produtor tem uma grande tecnologia hoje implantada no seu negócio, mas ele não dispõe dessa tecnologia jurídica, contábil, para gerir também a parte do seu patrimônio, tá? Entendi. E assim, até para complementar, né, que muitos ainda não aderiram, né, a essa questão da tecnologia jurídica, né, de criar a holding, é porque muitos produtores, Glaucon, resistem à ideia de conversar com a família sobre essa sucessão, né? Então, temendo dar início a alguns conflitos ou discussões, né, entre as partes. Porém, o levantamento, né, de um número que tá, depois eu vou colocar aqui a fonte para nós, mostra que quase 80% das empresas não chegam na segunda geração, tá? E 95% também não alcançam a terceira geração, né, ali da propriedade. Então, muitas vezes, lógico que tem outros fatores, não só também a questão da não criação de holding, isso a gente pode falar um pouquinho ali no final, que é o planejamento, como que o produtor vem planejando, né, o futuro dele, ele vai ter início, pode ser tanto um planejamento de safra ou até mesmo um planejamento sucessório, né, onde a gente vai aprofundar aqui um pouquinho com ele. Mas, na maioria das vezes, 80% não chega na segunda geração, né? E a gente está aqui para poder auxiliá-los, direcioná-los, né, da melhor forma possível. Pessoal, vou aproveitar, né, Glauco, quero convidar vocês que estão nos assistindo para ficar à vontade, pode fazer as perguntas, tá? Nós estamos abertos aqui para poder levar mais informações, né, no qual vocês tenham uma necessidade ou tenham dúvida. Pode mandar aqui no chat, que eu vou fazer aqui para o nosso convidado Glaucon, tá? Glaucon, a gente entendeu, então, nesse primeiro momento, né, o que é, né, uma holding familiar, a importância, né, as iniciativas, né, para o agronegócio. Agora eu quero esclarecer para o nosso amigo produtor que ainda tem dúvida, né, como a holding pode beneficiar o negócio dele. Quais as vantagens, Glaucon, da holding familiar no contexto do agronegócio? Legal. Bom, a primeira vantagem, gente, é que, infelizmente, o CPF morre, né? E o CNPJ não morre. Então, eu até brinco, né? Você não precisa perder todos os bens junto com a perda da vida, né? Então, o patriarca ali, a matriarca, infelizmente, uma hora eles se vão. Mas o negócio pode suceder, o negócio deve suceder. A grande vantagem, gente, é a primeira diminuição, só se a gente for fazer uma conta só com vocês, o imposto de renda, tá? É muito, e eu vou responder também antes disso com um ditado popular: terra não se vende, terra se compra. Muitos aí dos produtores já devem ter ouvido esse ditado, já devem ter ouvido esse ditado também, né, Ângelo? Sim, muito. E aí traz uma verdade atrás desse ditado, que é o seguinte: muitas oportunidades que surgem de comprar uma terra são terras que estão inventariadas, ou estão em inventário. O patriarca faleceu, a família está sem recursos, e aí uma propriedade que valia 10, 50, 100 milhões, às vezes valendo 100 milhões, vai ser vendida por 60, por 70, ou às vezes até por 50 milhões, né? 50% menos, né? Então, por que disso, gente? A primeira coisa que acontece quando você não estrutura um planejamento patrimonial, não faz uma célula COF que pode ser transferido todos os seus bens para um CNPJ, é que você vai ter o ganho de capital.
Então, é muito comum o produtor rural ter uma propriedade grande, como a gente viu essa semana, estava conversando com uma grande produtora rural, e ela tem uma propriedade mais ou menos de 50 milhões, tá? E ela tem isso declarado no imposto de renda como 500 mil reais. É um pouquinho menos que 500 mil reais, mas vamos fazer a conta com 500 mil reais. Então, o que vai acontecer? Na sucessão, quando for inventariar essa terra, você vai ter um ganho de capital da diferença de 50 milhões para 500 mil reais. Então, vai dar mais ou menos 7,5 milhões só de imposto de renda para o governo gastar aí com os programas do jeito que ele gosta, né? Então, ou seja, saindo do bolso da família, 7,5 milhões. E o primeiro problema é que ela já não tem, muitas vezes, esse dinheiro em caixa. Quem tem uma fazenda, tem uma estrutura, uma empresa, um negócio, o dinheiro muitas vezes está investido em equipamento, na produção, em tecnologia, enfim, a disponibilidade financeira fica mais difícil. Então, o planejamento patrimonial sucessório, a primeira coisa que a gente vai ter de ganho é esse do imposto de renda. Outra situação é que a gente também vai ter a incidência de TBI, também com essa diferença de alíquota. Então, você pega esse exemplo nosso de uma terra de 50 milhões, que está declarada 500 mil reais no imposto de renda, a gente vai ter aí só o ITBI, mais ou menos 3%. Então, e ele vai ser corrigido pelo ganho de capital. Então, não vai ser 3% de 500 mil, não. Ele vai ser 3% de 50 milhões. Então, a gente já tem aí mais 1,5 milhão na conta. E o grande outro vilão aí no estado de Goiás, eu não estou aí em Goiás hoje, né? TCD, né? TCMD. E ele tem uma alíquota progressiva no Goiás, e aí o que acontece é que ele já vai para 8% de cara, tá? E a gente vai ter advogados, gente, que pela tabela da OAB são 6%. Então, quando a gente faz a conta de não fazer um planejamento patrimonial, que é muito simples de ser feito, né, a gente costuma dizer que é igual procedimento cirúrgico. Às vezes você fica enrolando, ou você tem que ir numa médica e, infelizmente, você tem que tirar a roupa. É um negócio chato, mas os médicos até orientam a fazer assim, faz logo, tira rápido e me mostra. Aí pronto, aí quebrou aquela dificuldade, aí a médica ou o médico já examina e pronto, está resolvido. Então, o que a gente faz justamente nesse bate-papo é quebrar paradigmas, começar a conversar sobre isso, e quando, Ângelo, a família começa a conversar sobre isso, desmistifica. Sai aquele peso, fica uma coisa mais leve, aquele bate-papo. Fica algo mais natural fazer esse planejamento sucessório, né? E é um item que eu venho conversando muito com meus produtores, né? Os produtores aqui que utilizam da plataforma MyFarm, porque faz parte, né? Essa passagem de bastão. Então, a gente vê muito os filhos, né? Já tomando rédeas de alguns negócios, talvez não de tudo, mas já conseguindo assumir posições dentro, né, da empresa rural, né? Então, que está à frente de planejamento, que está à frente da parte administrativa, porque faz parte, né, Glaucon? Os pais dão uma desacelerada, né? E os filhos, né, assumirem, né? E ter nesse momento, né, de planejamento, ter uma holding rural. Eu te interrompi, mas é porque eu lembrei aqui dos nossos produtores que está muito nesse momento, né, de fazer essa transição, e nada melhor do que ter um especialista aqui falando com eles sobre a holding. Tá? Sim, sim. E falando desse conceito aí, gente, o que é legal é que a gente começa o bate-papo sobre sucessão. A gente vai falar um pouquinho, já a gente vai falar um pouquinho de como é simples organizar essa estrutura, tá? Mas a gente traz a primeira sessão aí, que a gente chama de sessão de viabilidade, que a gente tem esse bate-papo com o produtor, e é uma conversa rápida que já desmistifica quebra vários paradigmas, desmistifica várias coisas que eles achavam que eram muito mais complicado, e é muito mais gostoso, muito mais tranquilo. E o produtor rural vai ver que ele pode fazer isso ali, e começa na cozinha, tá? Começa ali na beira do fogão de lenha, é o melhor lugar para se ter esse bate-papo, né? Eu tenho uma origem aí, meus pais fazendeiros, meus avós também. Eu tenho uma terrinha lá em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, na região de Ponte Nova, e a gente sempre reuniu para esse bate-papo. Então, esse bate-papo começa na cozinha ali, a gente vai ajudar em algumas coisas, e é rápido. Num bate-papo de 2 horas, a gente já consegue entender um pouco do perfil, que às vezes, Ângelo, o produtor tem um filho que está fazendo medicina lá em Goiânia.
ele tem outro filho que está engajado lá no negócio. Às vezes ele tem um filho que só quer, está na faculdade, mas só quer ouvir rock e passear, né? Então, assim, cada filho tem o seu momento e às vezes é muito difícil ter alguém preparado para essa sucessão. Então, o que a gente faz é justamente começar a organizar isso, já primeiro a parte de proteção da empresa e depois estabelecer aí o protocolo familiar para o processo de sucessão, tá? Sucessão, né? Bacana. E Quem assim, está gente, acompanhando, coloca no chat aí para a gente, por favor, acompanhando, coloca aí, acompanhando, por favor, só para a gente ver quem está ligado aí com a gente, se está bom o nosso bate-papo. Coloca as perguntas também, a gente vai responder fique à tudo aí. vontade para as perguntas, viu, produtor? O Glaucon está aqui, vamos tirar muita dúvida, vamos aprofundar aí esse tema, que é um tema muito importante, principalmente falando de planejamento aí da família. Glaucon, a gente aprofundando um pouco mais esses dados, essas informações, vamos levar ali para o produtor, então, como criar uma holding familiar e um dos principais itens. E quais os custos envolvidos nisso? Legal, legal. Gente, a holding familiar, a gente vai fazer um estudo, tá? E ontem eu atendi uma família e eles criaram uma holding rural e eles integralizaram dentro da holding, porque como a gente faz a holding, tá? A gente cria um CNPJ para atividade específica com KNAI Holding, tá? Que é uma sociedade de participação. A gente faz isso já, vou soltar um spoiler aqui, que é um diferencial competitivo absurdo que a gente usa. A gente traz as prerrogativas do artigo 1053 do Código Civil, então a gente traz os poderes, os superpoderes da SA para um contrato da limitada, é permitido, tá, no Código Civil. Então a gente traz uma estrutura super bacana, que foi a lei de SA, que é a lei 6.404 de 76, ela revolucionou o mercado. Voltando aqui, só para linkar naquele época histórica lá, nos Estados Unidos foi em 1888, em New Jersey, a primeira lei de liberdade econômica. No Brasil foi em 1976, tá? Então, para dar uma segurança jurídica maior, essa lei foi promulgada. Então, a gente já traz esse dispositivo numa nova empresa. E aí, então, eu vou ensinar mais uma coisa que muito advogado vai cobrar muito caro para fazer, tá? Eu peguei, inclusive, lá no Mato Grosso, um advogado que fez uma holding, ele criou um CNPJ, criou um contrato, entregou para o produtor rural e falou, pronto, está aqui sua holding, você tem a holding. E nem se deu o trabalho de transferir os bens para dentro da holding. Então, infelizmente, tem muito pouca gente especialista, contadores, economistas e advogados, principalmente, especialistas mesmo nessa matéria. Mas, respondendo a pergunta, a gente vai criar uma empresa, tá? É uma célula cofre, um CNPJ, e a gente vai pegar os bens e a gente vai integralizar nesse CNPJ. E aí a gente vai ter uma série de economias tributárias, e não vai pagar o ITBI, TCMD, não vai ter ganho de capital, mas tem que fazer isso, tá, gente? Tem que fazer isso com conhecimento de causa, porque senão advogados fazem de forma atabalhoada, né, errada, né, e aí acaba depois tendo os enquadramentos do ITBI com multa de 100%, e outros questionamentos jurídicos. Então, a gente vai ter uma economia aí absurda. Você vai sair de uma conta que a gente já estava lá, 7,5 milhões de ganho de capital, 1,5 milhões de ITBI, e vai mais aí pelo menos mais uns 5 milhões para advogado, e aí uns 5 a 6 milhões também para impostos. Então, você vai sair desse peso todo e vai para um custo ali de mais ou menos 0,5% a 1% do patrimônio. Entendi. Então é muito vantajoso, principalmente pela essa redução dos valores que são pagos, né? Tanto para esses impostos, acho que são impostos estaduais, né? Se eu não me engano, o TBI, né? Então você tem um ganho ali, né, nessa redução. Até você falando, né, Glaucon, eu gosto de falar para o produtor mesmo. Hoje muito se fala, tá, produtor, de holding rural, mas tem um especialista como o Glaucon, é diferenciado para vocês poderem aprofundar, né? Assim como ele falou, tem muito profissional que só vai lançar, só vai te entregar algo que ele sem um conhecimento aprofundado. Então, é sempre bom ter essa visão, né, um pouquinho mais ampla com um especialista, né, como o Glaucon.
E para fazer, Glaucon, essa holding aqui, a gente entendeu um pouquinho que vai criar essa célula, vai ter a redução de custo, principalmente em impostos, né, tributação, enfim. Quais profissionais necessários para essa realização? Para o produtor ficar um pouquinho mais à vontade de onde que ele vai procurar, quem que ele vai, quais são esses profissionais necessários? Tá, legal, Ângelo. A gente precisa de dois profissionais essenciais, que é o contador e o advogado, tá? A gente tem hoje um time, né? A Conselho Invest, né? Tem um time de advogados de primeira linha. A gente faz parte de um membro de 300 empresas associadas, que nós chamamos de Conselho Holding, no Brasil, tá? Então, nós somos responsáveis por mais de 6 mil holdings confeccionadas. Então, aí a gente está trocando ideia nesses grupos toda semana, a gente reúne nas quartas ou nas quintas-feiras, e a gente está discutindo decisões do STF, a gente está discutindo mudanças normativas no imposto de renda, na junta comercial, que é algo que vai regular bem aí a atividade que a gente vai construir de holding, de célula-cofre, né, para proteger esse patrimônio. E eu voltando um pouquinho aqui, Ângelo, eu estava falando ontem com um casal. Então, eles são contadores, tá? E a gente estava discutindo para fazer o planejamento patrimonial, uma holding para eles e tudo. E eu quero falar aqui um conceito, gente, muito importante. Se você entender isso, vai valer aí a todo o nosso webinar, tá? É muito importante segregar, separar a atividade produtiva da atividade pessoal, do patrimônio pessoal. Então, isso é uma das coisas mais importantes no planejamento, porque a atividade empresarial tem os riscos dela, inerentes da produção, enfim, de uma ação trabalhista, de um acidente, enfim, de proporções grandes. É uma empresa a céu aberto, né? E o patrimônio pessoal não precisa participar disso. E olha o que eu peguei de um dos advogados brilhantes de Belo Horizonte, assim, brilhantes, sendo sátiro, tá, gente? Satirizando. Ele criou uma holding rural para uma família, e ele pegou todo o patrimônio pessoal dessa família, que estava lá no imposto de renda um pouco mais de 2 milhões, e ele integralizou esse capital, esse patrimônio nessa holding. O que vai acontecer? Numa eventual ação trabalhista, num eventual risco, num eventual prejuízo grave, não pagamento de financiamentos, esse patrimônio já está lá descrito. Então, esse é um exemplo de um planejamento equivocado. Então, é muito importante. Vocês entenderem esse ponto aqui, são dois pontos que eu queria que vocês entendessem. Primeiro, é muito mais simples fazer o planejamento do que talvez você pense, né, ou imagine. E o segundo ponto é que é importante de segregar, de dividir a atividade produtiva da atividade rural. E depois a gente já vai fazer aquela pergunta, produtor, você deve estar se perguntando aí, mas eu posso exercer a minha atividade no meu CPF? Pode, né? Porque tem muitos benefícios, né? Mas o seu patrimônio pode estar em um CNPJ? Pode. Então, a gente vai estruturar esse planejamento com muita segurança para você não perder benefícios e para você ter segurança jurídica, contábil, financeira e tributária, tá? Não, bacana. Então, deu para entender, né? Então, o produtor, ele consegue fazer essa estrutura junto aí com você, e se ele vai colocar o patrimônio no pessoa jurídica, né, ou até mesmo continuar as atividades como física, aí vai dar estruturação que você montar com ele. Certo. Deixa eu responder aqui uma pergunta aqui no chat, que é bem legal. O Francisco, aí, obrigado pela participação, Francisco. Bom, não tem TBI na transferência, correto? Correto, não tem TBI na transferência. Então, o que vai acontecer, que ele pergunta assim, no caso, qual a tributação vai acontecer quando eu precisar vender o patrimônio, no caso de falecimento do patriarca, né? Vamos pensar o seguinte, criou-se a célula-cofre, né? Criou-se lá o planejamento por holding, colocou os bens lá, não vai ter ITBI, tá, Francisco, respondendo a sua pergunta. Depois, na sucessão, faleceu o patriarca, como eu faço para vender o patrimônio? O patrimônio, as cotas daquele bem já estão em nome dos herdeiros, tá? Com usufruto vitalício do patriarca, tá, gente? E eu vou estender um pouquinho aqui, um pouco mais, o Ângelo, só para explicar esse ponto, tá, legal. Só para explicar esse ponto, porque esse também é um paradigma, porque o patriarca, a matriarca, eles não querem perder o controle.
e eu vou falar aqui algo que o pessoal tem que saber fazer. Eles não vão perder o controle de absolutamente nada. Tá? Pelo contrário, eles vão ter muito mais segurança. Ele pode vender, ele pode permutar, ele pode alugar, mas tem que fazer isso bem feito. Tá? A gente vai colocar todas as cláusulas, usar todos os institutos jurídicos dentro da minuta dele lá, do contrato de célula COF, de holding. Então, ele tem plenos poderes. Tá? Eu vou dar um spoiler aqui para falar de uma coisa que eu gosto muito. Ele tem o direito à reversão. A reversão é um grande benefício, porque se ele tem um filho e esse filho falece, o que acontece? A nora já vira herdeira, certo? Sim, Errado. Assim é a situação normal, né? Mas é errado o nosso conceito. É porque a gente vai colocar a cláusula de reversão, ou seja, se o filho falece, aquele patrimônio volta para dentro da cela cofre, volta para debaixo do guarda-chuva do patriarca e da matriarca. Aconteceu. Então, até o último suspiro, quem vai mandar em tudo vai ser o patriarca, a matriarca. Vai ficar no controle de tudo. Pode dispor de bem, pode vender, pode refazer, pode destituir, pode acabar com a holding, ele pode fazer tudo, sem prejuízo tributário, tá? E eu vou explicar isso direitinho. Não, bacana. Francisco, se tiver mais alguma dúvida, fique à vontade de perguntar. Eu acho que o Glauco conseguiu responder essa pergunta. Fique à vontade, tá? Produtores, né, parceiros que estão aqui acompanhando a live, né? Então, o Glauco, nosso especialista, vamos, né, aprofundar aí as dúvidas, tá? Glauco, então você trouxe ali, né, para nós ali os profissionais, né, necessários para essa realização. E ali muito se falamos do ITBI, mas nós temos quais são os tributos, né, que vai ter nessa holding? Explica um pouquinho melhor aqui para o nosso parceiro que está acompanhando aqui. Olha, pasmem, eu vou aqui, os colegas, que eu me considero quase advogado, né? Assim, eu chamo de colega que eu convivo muito com eles, mas eu não sou, eles não me chamam de colega porque eu sou contador. Mas os colegas vão ficar bravos aqui comigo. Mas eu vou falar uma coisa aqui que talvez você não vai acreditar. Mas você começa a sua holding com a partir de R$900, tá? Então, é uma mudança, assim, absurda, porque, puxa vida, R$900 é brincadeira, né? Para começar a estruturar o patrimônio. Então, a gente vai sair do ITBI, a gente vai sair do ITCD, a gente vai sair do ganho de capital, tá? O que a gente vai ter? Cartório, a gente vai ter junta comercial, taxas de registro, algumas coisas assim, tá, gente? O custo efetivo para se construir a holding, ele é relativamente baixo, mas ele tem que ter uma estrutura de planejamento que ela vai ser um pouco mais custosa. Em alguns casos também pode ter a incidência, tá, do ITCD. Tá? A gente pode fazer um arranjo que às vezes vai ter uma incidência do ITCD, mas sobre uma parte do capital. O Ângelo, eu queria responder uma pergunta aqui bem legal, se você me permitir. A gente vai entrar nas perguntas mais no final, tá, gente? Mas eu vou colocando algumas aqui, na medida que... Vamos trazer o nosso ouvinte aqui, né? Quem está participando da live, né? Sim. O que a gente já conseguir, né, ir respondendo, fique à vontade, tá, Glauco? Legal, legal. Então, o Américo fez uma pergunta aqui para exemplificar atividade produtiva rural, né? Como é que seria isso, tá? O Américo, obrigado pela sua pergunta, e ela traz um conceito muito importante, porque o que muitas vezes o produtor não quer perder é a exploração da atividade lá no seu CPF, pelos incentivos, né, os benefícios governamentais, etc. Então, ele continua exercendo a atividade produtiva como produtor rural no CPF dele. Só que os bens eles vão estar integrados numa empresa, tá? Na qual ele é representante. Tá? Então, é só para você exemplificar aqui como seria isso. A fazenda, o trator, a colheitadeira, os equipamentos estão no CNPJ, mas quem exerce e explora a atividade daquele CNPJ é o produtor fulano de tal, por exemplo, usando você como exemplo, o Américo, CPF tal. Então, é plenamente possível fazer isso, tá? A gente faz isso colocando isso no contrato, na minuta. Tá? E ele consegue, então, manter a atividade agrícola, né? Então, a atividade produtiva do campo, a compra de insumos, né? Para poder fazer toda a parte de produção. Se ele quiser manter no pessoa física, não tem problema. E apenas a parte de patrimônio, maquinário,
apartamento na capital, né? Pode colocar no pessoa jurídica. Exatamente, exatamente. E a gente tem aqui uma outra situação que eu atendi aqui, eu vou usar a cidade, João Molevade, aqui no interior de Minas, de uma grande empresa, mais de 100 milhões, e foi mal assistida também no planejamento sucessório, e eles fizeram a constituição de uma holding, colocando lá alguns bens empresariais e também bens familiares, só que eles tinham uma atividade de exploração imobiliária, de locação, tá? Eles tinham um grande prédio lá para locação. E o que aconteceu é que quando você traz os bens para dentro da célula cofre, você tem um benefício da isenção do TBI, desde que você não exerça atividade imobiliária. E aí, nesse caso, e era um aluguel expressivo, era 150 mil de aluguel, então o pessoal constituiu a holding, entregou para o cliente, falou assim, ó, você vai ter que esperar 2 anos para poder alugar. Ele falou, mas não posso fazer isso não, negócio lá, 150 mil, como é que eu vou deixar fora do bolso? Como é que eu vou alugar? Aí ele alugou, o que aconteceu? É que ele desenquadrou do TBI e teve 100% de multa. Então, o que eu estou explicando esse exemplo, vou trazer aqui para o produtor rural, tá? Por exemplo, tem uma propriedade que você arrenda para um terceiro, ou você explora em um contrato de parceria comercial, exploração comercial, né? Esse contrato, se você fez a integralização aqui, você não vai poder fazer esse contrato, senão você vai tomar, aí vai perder o TBI, o benefício do TBI, e vai tomar 100% de multa. Então, a gente vai fazer um arranjo para vocês, tem solução, e a nossa equipe, a gente monta isso com muita tranquilidade, a gente vai trazer uma outra forma de você exercer essa atividade sem perder todos os seus benefícios, tá? Bom demais, isso aí o produtor vai utilizar muito, né, nessa montagem de estrutura aí com o Glaucon, né? Então, fiquem à vontade. Pessoal, pode ir fazendo pergunta, enquanto isso aqui eu vou aprofundando um pouquinho mais com o Glaucon. Glaucon, afinal de contas, investir em uma holding familiar, vale a pena ou não esse investimento? Eu vou responder sua pergunta colocando aqui para você, Ângelo, e para o produtor rural também, um ditado muito comum aí na roça, muito comum nas fazendas, terra não se vende, terra se compra. Né? Então, quando você não faz um planejamento sucessório, muitas das coisas que vão acontecer é que na próxima geração alguém vai comprar essa propriedade. E todos os produtores aqui sabem, concordam comigo, podem concordar comigo, e quem concorda com o que eu vou falar, eu vou dar um prêmio aqui no final, e eu vou pedir para vocês interagir comigo no chat. Qual é a grande oportunidade de comprar uma terra? Quando é melhor comprar uma terra? Quando ela está inventariada, ou quando ela está sofrendo inventário. Porque uma terra maravilhosa, que valia 100 milhões de reais, está sendo vendida por 60, 70, às vezes até 50 milhões, por 50% de desconto. E aí eu vou perguntar para o produtor, você prefere comprar ou você preferiria vender? Coloca aqui para mim no chat, por favor. Interage comigo. Aí você coloca assim, ó, comprar ou vender? Aí você coloca comprar ou vender. O que você acha melhor? E se você concorda comigo, né? Porque realmente essa é uma situação. Então, falando, o Ângelo, produtor rural, qual é a vantagem, tá? Se vale a pena investir numa holding? Como eu falei, ela começa com um custo de R$900, que é os custos de abertura de uma empresa, tá? E a gente faz uma sessão de viabilidade, tá? Que ela tem um preço também muito, muito acessível. Vale muito a pena, tá? Respondendo aí, os benefícios são a isenção de impostos, não ver filho brigando, tá, gente? Porque a gente tem que separar na família, a empresa é racional, né? E a família é emocional. E quando se envolve poder e dinheiro, e quando o patriarca ou a matriarca sai de cena, a coisa muda, a coisa desconfigura totalmente. Às vezes aquele filho que não estava no negócio, ele quer entrar, mas ele não entende nada. Às vezes só por poder, né? Então, assim, às vezes aquele filho que está no negócio, ele realmente tem o direito de assumir, mas ele vai ter que pagar lá uma grana, um valor enorme para alguém que quer se retirar. Então, ele vai ter um custo com um advogado. Então, enfim, a gente tem aí essas grandes dificuldades que a gente pode
sair desse problema. Eu costumo dizer, Ângelo, que tem 3 tipos de clientes, tá? 3 tipos aí de produtores rurais. Os que são ignorantes, tá? Desculpa, estou chamando de ignorância porque não conhecem essa tecnologia. E volto a falar, os produtores rurais aí com as melhores tecnologias do mundo e as suas propriedades, os seus patrimônios, milhões, com nenhuma tecnologia, fazendo testamento para deixar essa terra, com tecnologias do século passado. Então, agora, você não é mais ignorante. Eu trouxe aqui um conceito, eu estou desmistificando algumas coisas, que é muito simples você dar início no processo de criar sua própria célula-cofre para criar aí a sua holding. Então, o terceiro, são 3 tipos de clientes, né? O segundo são aqueles procrastinadores. Aí estava assim, depois eu vejo isso. Não, tenho longos anos. Gente, a gente tem produtores aí maravilhosos, com 40 anos, já organizada toda a sucessão. Vocês não têm noção do ganho de produtividade, organização, como você dorme melhor, como já antevém todo esse processo. Então, não vamos ser procrastinadores. E o terceiro tipo são os que querem resolver, são os resolvedores, né? Então, os resolvedores, eles efetivamente vão atuar e vão iniciar o processo. Vai lá. Glauco, e temos vários resolvedores aqui, ó. O Lucas Olini colocou concordo, o Francisco, né, colocou comprar, a Jennifer colocou comprar, a Kelly colocou comprar, a Mariana, né, também falou de comprar, quando a gente falou, né, ali de comprar ou vender. Né? Então temos vários aqui que está dentro desse terceiro produtor, né, o que resolve, o que está em busca, né, dessas informações. E pessoal, fiquem à vontade, né, volta a frisar, né, para perguntar aqui para o Glaucon, o nosso especialista em hold e sucessão familiar. Glaucon, então eu entendi, né, que assim, o investimento ele vale a pena, né, por todo um planejamento, né, pensando a longo prazo, pensando na família, né, entendendo rentabilidade, estrutura, né, daquela fazenda e poder deixar isso muito bem alinhado para os seus sucessores. Quais são os principais, apesar que você trouxe essas informações, mas você consegue destacar os principais benefícios? Ângelo, olha, inicialmente, vamos pensar no principal benefício na criação da holding, no primeiro momento. Olha, passou por todo o processo, criou a holding. O que assim, de cara, de bate-pronto, ele já tem ali de benefício? Tá. Todo mundo deve conhecer pelo menos uma família que viu a fazenda ser destruída pelos filhos depois que o patriarca ou matriarca faleceu. Vocês conhecem pelo menos uma família? Coloca no chat para mim, sim, por favor. Então, gente, o que acontece, o Ângelo, o produtor, amigo, é que a gente tem uma tranquilidade de suceder esse patrimônio, a gente tem uma condição, e eu quero dar uma condição especial para você. Eu já até falei algumas dicas aqui que os advogados... Gente, eu cansei, eu entrevistei mais de 20 advogados no Goiás, aqui em Minas também foram mais 20, para entender o processo de holding e o processo de célula-cofre, e eles são confusos, a grande maioria, porque só 2%, infelizmente, dos advogados no Brasil conhecem e dominam o processo de holding, tá? O que a gente sai? A gente sai do direito das sucessões, né, que ela vai para a vara de família, vai para o inventário, está no testamento ou não, e a gente vai para o direito empresarial. Então, o seu negócio vira uma empresa. Então, uma empresa, volto a falar aqui um conceito, CNPJ não tem fim, não tem finalidade, CNPJ não morre, o CPF morre. Então, a pergunta que eu tenho é se você quer realmente resolver isso, tá? Se você entendeu esses conceitos que é simples, como é que a gente trabalha, tá? Para trazer a viabilidade disso, Ângelo, produtor rural, a gente tem uma sessão de viabilidade na qual eu valido com o produtor rural os bens que ele tem, quais são os desejos dele, se ele tem um filho que trabalha na propriedade, ou tem 2, se eles vão conseguir trabalhar juntos, se eles não vão conseguir trabalhar juntos, que bens ele gostaria, se tem um filho fora do casamento, qual é o regime, às vezes é juntado, uma união estável,
ou é casado com comunhão universal de bens ou separação. A gente vai entender esses princípios, né? Vai entender esse A perfil. estrutura, né? Isso, e a gente faz isso em 2 horas, gente. 2 horas de bate-papo. Eu gostaria muito de estar com o produtor rural aí na fazenda nesse mesmo momento, né? Mas a gente pode fazer isso online, tá? Por uma videoconferência muito rápida, ou eu fiz até com uma produtora rural de Goiás aí, perto de Goiânia, pertinho de Goiânia, por telefone. Ligamos, ficamos 1h30 no telefone, eu fui fazendo todas as perguntas para ela, eu já montei um checklist para ela e mandei. E aí, o que a gente vai precisar de documento para elaborar isso? Tá? A gente vai precisar da declaração de imposto de renda, da pessoa física, jurídica, e a descrição dos bens. E é muito simples, eu começo a estudar isso e montar junto com você o planejamento. Então, para finalizar aqui, se você me permitir, eu queria dar uma oportunidade para os resolvedores, tá? A nossa sessão de viabilidade da Conselho Invest, que agora também vai virar Conselho Holding também, tá? A gente está no processo também de transição dos negócios todos para holding. A gente queria ter começado isso antes, mas agora que a gente conseguiu respirar um pouquinho da demanda grande, a gente vai trazer algo especial, uma sessão de viabilidade 2 horas hoje comigo, com a minha equipe, com o meu time, custa R$ 1.200 para 2 horas, tá? É uma consulta para ver se você realmente tem um perfil, para ver como está o estado das propriedades, a gente vai falar um pouquinho de geolocalização, regularização dos imóveis, enfim, de tudo isso. Ela custa R$ 1.200. Agora, para os resolvedores, tá, que não são ignorantes mais, que já entenderam alguns conceitos, que não são procrastinadores, quem realmente quiser, tá? Eu vou pedir para colocar resolvedor no chat. Coloca aqui para mim, por favor, resolvedor no chat. Quem é resolvedor? Quem quer resolver essa situação, eu vou fazer algo incrível aqui para vocês, junto com a MyFarm, que também vai fazer algo incrível. Nós vamos trazer uma sessão de viabilidade para vocês, está colocando aí no chat, já a gente vai responder umas perguntinhas aqui que estão chegando, tá? Para só finalizar isso aqui, tá? Obrigado aí. Coloque aí no chat, resolvedor, porque para vocês colocarem resolvedor, eu vou fazer algo incrível, algo muito legal. Gente, eu realmente adoro sentar na cozinha, conversar, reunir as famílias, entender o perfil, o papel de cada um, montar ali o protocolo familiar de como vai ficar organizado o negócio, já estruturar isso é uma coisa que eu amo fazer. E aí, quem colocou resolvedor, eu vou dar uma oportunidade. A sessão de viabilidade com o Glaucon e com o meu time, tá? Eu estou indo para os Estados Unidos amanhã, vou ficar 10, 11 dias lá, então vai ser um pouco corrido, então provavelmente o meu time vai atender, mas eu vou parar lá um dia, que eu vou fazer um congresso lá dos melhores vendedores de seguros do mundo, que é o MDRT, só 3% desses corretores participam e eu me qualifiquei para estar lá com os melhores. Eu vou parar um dia lá e vou te atender. Tá? Então, essa sessão de viabilidade de R$ 1.200 eu vou fazer com 50% de desconto para quem digitou resolvedor. Temos aqui no chat. Tá? Então, vai sair por R$ 600 para você conversar comigo por 2 horas. Eu vou te falar esses e vários outros desenlaces e nós vamos fazer aí realmente algo que vai estruturar. Esse é o start, gente. É aquilo que eu falei. Às vezes tem um machucado, tem uma coisa, levanta, examina rápido. A gente entra nesse bate-papo que é muito gostoso. Eu adoro fazer isso. É uma conversa de cozinha. Como é que é o seu irmão? Como é que é lá? E muitos filhos estão procurando a gente porque os pais, os patriarcas e matriarcas já estão em idade avançada, tá? E aí a gente, então, tem esse bate-papo. Não, eu não quero trabalhar com meu irmão. Não, eu quero trabalhar com meu irmão. Não, meus irmãos não estão. Os irmãos que não estão, tem que se definir um prolabore para eles. Nós vamos fazer essa empresa manter, ela continuar gerando dinheiro, gerando caixa, mesmo se tiver o patriarca ou não. Esse é o nosso desafio, levar isso para a próxima geração, sem briga de família, sem ver família destruída, não. Porque a gente já bateu o papo, a gente já definiu a regra, a gente já estabeleceu um contrato, a gente já criou o patrimônio, a célula cofre, a gente já fez tudo isso e está todo mundo feliz. Glaucon, o pessoal tem gostado, o pessoal tem falado ali, ó, Samira, Nayara, a Luciana são resolvedoras. Legal. Para facilitar para vocês, tá? Para eu poder passar aqui para o Glaucon, tem um QR Code aqui na tela, tá? Vocês podem me chamar, o contato vai chegar aqui para mim, eu já passo para o Glaucon no final da nossa live, para vocês poderem ganhar esse baita incentivo, né, Glaucon? Né? Lógico que a gente tem que começar ali por
estruturação de processos, tá? Né, do nosso amigo do campo. Agora tem uma pergunta, Glauco, que eu preciso fazer, e talvez ela não seja tão, vamos ver, tem ponto negativo fazer uma holding? Vamos lá, tem sim, tá? O maior erro das pessoas é fazerem uma holding, estruturarem tudo numa célula cofre e entregarem isso para uma má gestão, tá? Então, eu costumo dizer, é como alimentar a criança que você acabou de colocar no mundo. É importante, primeiro, ter uma boa assessoria contábil, gente. E a gente tem, infelizmente, assessorias contábeis muito fragilizadas, tá? Inclusive, a gente vai falar um pouquinho disso. No primeiro ano, a gente acompanha tudo, no primeiro e no segundo ano, para justamente evitar que esse bebezinho fique desnutrido. Uma declaração de imposto de renda mal feita, uma DCTF, que é todos os informes contábeis que tem que ser feitos, que não seja transmitida por acaso, as notas fiscais com os quinais errados, ou confusão patrimonial, transferência de um valor para outro lugar. Não, nós vamos estabelecer as regras do jogo direitinho, vamos profissionalizar o negócio, vamos te ajudar, que você tenha a melhor tecnologia aqui do mundo, produtor, amigo produtor, amiga produtora. Nós somos exemplo aqui global de produtividade, nós temos que ser exemplo, e essa é a nossa missão, ser exemplo também na tecnologia jurídica e contábil, para fazer o patrimônio suceder, chegar com qualidade, com caixa, com dinheiro, na próxima geração. A gente tem, até o Francisco me perguntou aqui também, Francisco, se existe alguma proteção para a família? Sim, existe, e a gente vai trazer uma solução para essa empresa. Quando houver o gatilho que o patriarca e a matriarca se foi, ela vai ter mais caixa, tá? Então, em vez de a gente ter aquele histórico lá de dívida, a gente vai trazer mais caixa através de um dispositivo também maravilhoso. Então, a família tem segurança, tem tranquilidade. Diga aí, então, o que eu falar, respondendo a pergunta, Ângelo, tem sim, a desvantagem é criar mal criado, criar uma empresa mal feita, e a segunda é não nutrir essa empresa direito com serviço contábil, serviço jurídico, pós-confecção da célula cofre, tá? Não acompanhar, né? Não ver a evolução, né? Só fazer e deixar colocar dentro da gaveta e esquecer. Eu acho que isso aí é um ponto muito negativo, como você falou. Tem que estar acompanhando, né? Vendo as atualizações de mercado, né? Ter um Glauco como especialista para tirar dúvida. Olha, vai ter necessidade de alguma alteração, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. Glauco, estamos chegando ali praticamente já na nossa reta final, mas eu queria trazer quais são os principais desafios que você enxerga para esse mercado nos próximos anos. Bom, a gente tem aí um aumento da produtividade, um Brasil muito político, né, infelizmente, mas eu costumo dizer, a gente está aí, hoje nós representamos mais de 52% da balança exportadora, é o agro, então nós temos toda a força, toda a tecnologia, e então os desafios que eu vejo assim para o mercado é a gente profissionalizar a gestão, profissionalizar a sucessão, e não entregar para o governo milhões, mas deixar dentro da estrutura jurídica, gente, que eu falei, lá na Inglaterra começou em 1880, e chegou no Brasil em 1976. As primeiras holdings fora do ambiente das estatais começaram a ser criadas no final dos anos 80, 90. Então, e muitas delas SA, não na estrutura que eu já falei que é permitido na limitada. Então, o que eu vejo desafio é o produtor deixar a ignorância, nesse webinar ele já deixar a procrastinação e profissionalizar a sua gestão. Tá? Isso, volto a dizer, não é sair do controle, muito pelo contrário, ele fica no controle de tudo. Ele escolhe quem administra, ele escolhe quem ele quer, ele pode tirar, ele não vai ver nora, genro, metendo o bedelho no negócio dele, muito pelo contrário, eles ficam blindados, ele pode reverter, ele pode comprar novas terras, ele pode vender, e ele não precisa pedir benção para ninguém, para nenhum herdeiro. Ele tem a opção lá da call action, né, que significa da célula, da opção de chamada, né? Ele já chama e já tem o poder de fazer a venda.
E ele tem muitos outros benefícios, como é empenhorável, os bens dele se tornam empenhoráveis, são incomunicáveis, noras e genros não vão participar, são inalienáveis, não podem ser transferidos, a propriedade, nada. Então, ele tem todos esses dispositivos da reversão também, de proteção jurídica no ambiente empresarial. Tá? Então, o que eu quero fazer é trazer para vocês aí numa sessão, explicando um pouquinho mais, entendendo o perfil, para ver se você se encaixa também nesse perfil, e aí a gente vai ficar feliz e profissionalizar, então, para a próxima geração. Esse é o nosso desafio, Brasil. Glauco, nós temos aqui uma pergunta até do Peter Zanotti. Como estabelecer a proteção para os filhos dos sócios da holding? Tá. Bom, vou falar um pouquinho aqui. O que acontece é que os filhos, eles já são sócios da holding, tá? E o usufruto permanece com o patriarca e com a matriarca, tá? Então, eles já têm a posse num sistema de gatilho, tá? Eu costumo usar uma analogia, que é que a gente coloca todos os bens no cofre e a chave do cofre fica com o patriarca e a matriarca, tá? E ele vai colocar debaixo do travesseiro e ficar tranquilo. No dia que ele se for, eles vão pegar a chave do cofre, vão abrir o cofre e vão usufruir os bens como eles querem. Mas os bens já estão estruturados no nome deles. Então, ou seja, nós estamos protegendo os herdeiros, tá? Então, eles têm essa proteção. E é muito importante que sempre que a gente constitui a holding, a gente tem que respeitar um instituto, né, que está no Código Civil, que é a legítima. Então, 50% dos bens tem que ser destinado para os filhos. Então, nós vamos sempre organizar tudo ali dentro, respeitando todos os filhos. E respondendo também o Peter, às vezes tem um filho fora do casamento. Nós temos um instituto maravilhoso que e aqui eu vou falar na sessão de viabilidade, tá? Vou dar só um spoiler. Ele não precisa entrar na célula cofre, mas ele vai ter direito de receber e todo mundo vai ficar feliz. Tá? Isso não é mágica, não. É um instituto que eu posso falar na nossa sessão de viabilidade que a gente vai utilizar, tá? Então, a gente vai resguardar o direito dos sócios, dos herdeiros. Bacana. E, Glauco, aproveitar, né, que a sua presença, eu queria, né, que você falasse um pouquinho mais, né, até aí do seu trabalho, que o pessoal conheça, né, um pouco mais, onde que ele pode, né, localizar o Glaucon, né? Ele é um grande parceiro nosso do MyFarm, mas também queria que você falasse um pouquinho aí de como que o nosso produtor, né, o nosso ouvinte aqui hoje, né, teve aqui várias informações, coisas muito bacanas, né, como que ele pode saber um pouquinho mais do seu trabalho? Legal. Então, eu tenho lá o meu Instagram, sempre estou postando conteúdos, que é o @glaucomBomConselho, tá? Glaucon com N, tá? Me segue lá no Instagram. A gente tem um canal também no YouTube, que é o mesmo nome, @Glaucon com N de navio, Bom Conselho. Então, Glaucon Bom Conselho. No YouTube também. A gente sempre está postando conteúdos, falando coisas relevantes. Se você quer bater um papo comigo também, eu vou disponibilizar lá na bio do meu Instagram um link para você se cadastrar para fazer a sessão de viabilidade, tá? Então lá você vai se cadastrar, vai ter esse benefício para você usufruir da sessão de viabilidade. Os que escreveram no chat também nós vamos fazer contato. E também tem o nosso site que é Conselho Invest com Temudo, www.conselhoinvest.com.br. Lá eu tenho informações sobre holding, sobre outra parte de seguro de aeronave, seguro de vida, a parte de investimentos também que a gente assessora. Como eu falei, nosso desafio não é só criar holding, não. É fazer essa empresa gerar dinheiro, chegar com caixa, crescer o seu negócio, chegar com muito mais caixa na próxima geração. Bacana. Então, pessoal, vocês podem seguir, né, o nosso parceiro Glaucon, né, tanto nas redes sociais. Os nomes que falaram aqui no nosso chat, a Samira, a Nayara, a Luciana, são as resolvedoras, as mulheres puxando aí, né, o agro, né? Então, trazendo ali, né, o trabalho, né, da mulher dentro do agronegócio. Você tanto pode, né, caso você já tenha me mandado mensagem aqui pelo QR Code, eu vou destinar para o Glaucon, tá? Ou podem também fazer o contato diretamente, tá? Pessoal, falando um pouquinho então desse planejamento,
né? Ontem nós iniciamos falando de planejamento, né? Tanto da parte de atividade agrícola, falando de planejamento financeiro, não planejamento, né, fiscal, e hoje nós falamos do planejamento sucessório, né? Então, você ter, né, esse pensamento, a importância que você vai trazer tanto para a família, né, para os negócios da família, né, ter essa tecnologia. Então, o MyFarm, nós estamos aqui para poder entregar a você toda a solução que vai desde a atividade agrícola até a nota fiscal eletrônica e sempre preocupado com as principais necessidades do produtor. Então, hoje a gente trouxe aqui o nosso convidado para poder falar um pouquinho sobre a sucessão familiar, tá? O nosso convidado Glaucon, né? E quero agradecer muito, né, a sua participação. Eu acho que nós temos um nicho muito grande pela frente, podemos marcar outras interações, né? E eu tenho certeza que o produtor vai ficar muito feliz com o material que você trouxe, tá bom? Maravilha. Ângelo, obrigado, produtor aí. Obrigado, o Guilherme aí me perguntou um pouquinho de como eu fiz as minhas especializações. O start inicial veio em 2013, quando eu fui para Babson College, nos Estados Unidos, na região de Boston, na metropolitana, na Babson University College, né? E lá a gente foi discutir sucessão familiar. E aí, então, foi o primeiro start. A gente já tinha uma holding SA familiar, e ali começou o interesse para discutir como é que seria a sucessão. E aí não parei mais, e principalmente atendendo muitos clientes. E aí, então, eu reuni alguns especialistas, discuti com eles, e a gente montou um time que discute, que está sempre alinhado ali nas melhores soluções de holdings, de planejamento patrimonial. E além da faculdade aí, a faculdade realmente não foi só economia contábil, mas foi esses 6 anos aí, na verdade, de 2013 para cá, e mais, aí, são 10 anos, né, de jornada na parte de sucessão, tá? E a gente viu que dá certo e o que não dá certo, principalmente na vida, né, no jogo aí do dia a dia, que realmente da sucessão, que é o mais importante. Bacana. Glauco, muito obrigado. Amigo produtor, muito obrigado mais uma vez, né, por ter participado aqui do nosso webinar. E conto com vocês, né, para o nosso próximo tema. Um abraço e uma boa tarde para vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Ângelo. Obrigado, doutor. Um grande abraço, viu? Até mais.